Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus por mais um dia de vida e um dia que nós aprenderemos um pouquinho mais da palavra do Senhor. E antes de iniciarmos a nossa lição, vamos orar ao Senhor, amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, Pai, o nosso coração grato, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia de vida, por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Que o Teu Espírito venha preparar o nosso coração para recebê-la, para que ela frutifique, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração, nos capacita, Espírito Santo de Deus, para que a Tua palavra, Senhor, venha, ó Pai, e opere aquilo que lhe apraz neste dia para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 7 da nossa revista e o título é O Povo de Deus deve separar-se do mal. E o nosso texto áureo diz assim: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,14. E a verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 2, depois nós vamos para o capítulo 4 e o capítulo 6. E diz assim a palavra do Senhor: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Assemetá, ao palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nesse estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém, meus irmãos? Nós vamos estudar nesta lição sobre o retorno do povo de Deus, da Babilônia, para vir reconstruir a sua vida, a sua cidade, saíram daquele cativeiro, e o Esdras tomou esse cuidado, dessa separação entre quem era o povo de Deus, que estava ali escrito os seus nomes na genealogia. Ele usou esse critério para separar quem veio junto com eles, retornando da Babilônia, mas que não era judeu, não estava na genealogia. E nós lemos aqui na leitura bíblica em classe que teve filhos de sacerdotes que ficaram de fora, pessoas que não estavam ali escritas não puderam participar também da reconstrução do templo. Então nós vemos a importância que Esdras deu para que se mantesse a identidade do povo de Deus sem mácula, sem mistura. Por isso que eles usaram este
critério de usar a genealogia para saber quem era o judeu, quem era o povo, os descendentes, para assim continuar e retomar com aqueles remanescentes, irmãos, que voltaram da Babilônia, novamente a história do povo de Deus, um reinício, um recomeço para eles, e um recomeço que eles queriam que ocorresse de uma forma correta e que agradasse o coração de Deus. Amém? Então, nessa lição nós estudaremos isso, os preparativos, né, de tudo que eles fizeram aqui para eles retomarem a vida, a forma de vida que eles tinham antes de serem levados cativos ali para a Babilônia. Amém? Então, o tópico 1 diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídos 652 pessoas. Os judeus mestiços, nascidos de casamento mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo dos judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua descendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Irmãos, até parece, a gente lendo aqui, que eles foram muito duros, né? Muito incisivos na decisão deles de seguir a genealogia e não deixar essa mistura. Mas nós vemos aqui, o próprio comentarista diz que Deus não aceita mistura, né? Então eles sabiam que por tudo que Deus já havia deixado aqui escrito, né, na lei, de como Deus como pede que os seus filhos, os seus servos, o seu povo escolhido deveria caminhar. E essa mistura que poderia ter ocorrido naquele tempo, e essa mistura que pode ocorrer no nosso tempo, não agrada o coração de Deus, porque nós temos uma identidade, nós seguimos a Bíblia como o nosso livro de regra e de fé. Então, entra em choque pensamentos e culturas, né? E outras teorias fora da Bíblia com aquilo que a gente acredita, com aquilo que Deus requer do seu povo. Então aqui eles queriam iniciar da forma correta, retomar da maneira que Deus havia ensinado, né? E nós vemos que eles já foram levados ao cativeiro por essa mistura. Deus vinha avisando há muito tempo, usando seus profetas, levantando seus profetas e avisando que ele não se agradava das misturas, que não se agradava de uma hora o povo estar adorando a Deus e outra hora a ídolos. Então Deus foi avisando e dizendo que haveria esse cativeiro. E eles, nesse cativeiro, ao retornar, eles entenderam e sabiam o Deus que eles serviam e o porquê que eles foram levados a esse cativeiro. Então eles entenderam que eles precisavam tomar essas regras aqui, retomar essas regras, essa diretriz de Deus, para que o recomeço também fosse bom, o recomeço Deus abençoasse, fosse um bom recomeço. E aqui continuando no tópico 1, quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmurações. Nesse trecho aqui no livro de Números, no capítulo 11, o versículo 4, é onde relata que durante a saída do povo ali do Egito, saiu pessoas que também acreditaram naquilo que estava acontecendo e queriam um livramento. Mas eles se misturaram ao povo, mas não se ligaram a Deus. Estavam no meio do povo de Deus, mas não conheciam o Deus daquele povo. Então, qualquer situação que eles passavam, eles murmuravam e incitavam também, né? Influenciavam os filhos de Deus também a reclamar, né? E nós temos consciência, irmãos, do Deus que a gente serve, que por mais difícil que seja a nossa situação, a gente tem vivido com Deus experiências, o crente vive com experiências com Deus. O povo que saiu do deserto viu muitos milagres de Deus, viu aquelas 10 pragas serem enviadas, mas essa mistura
trouxe de novo, né, essa diferença, essa perda de identidade do povo de Deus, que tem que ser um povo confiante, um povo alegre, um povo que adora, um povo que é grato pelo que Deus dá e pelo que Deus é, né? Porque o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos e temos o nosso Deus, a presença de Deus, irmão, Deus na nossa vida é tudo para nós. Quando nós estamos com Deus, irmão, nós estamos seguros, nós estamos escondidos no Senhor. Então essa mistura muda o comportamento, né? Muda aquilo que, a visão que aquele servo de Deus tem de Deus. E o povo se misturou, e nesse trajeto no deserto, esse povo se misturou ali e murmurou de Deus, né? E influenciou muitos dos servos de Deus ali também a murmurar. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grande prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Irmãos, tem regras na palavra de Deus e a gente não pode mudar essas regras, o que Deus diz, porque nós achamos que tem que tornar o evangelho mais maleável, porque nós devemos fazer de Deus alguém além do que está na palavra de Deus, alguém que aceita todas as coisas, um ser. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não gosta da mistura do mundano, daquilo que é santo com o profano, daquilo que o mundo traz com aquilo que nós devemos viver, né? Então nessa lição aqui nós entendemos e aprendemos que para ter um novo recomeço com Deus, eu preciso começar certo, eu preciso me separar daquilo que me influencia a mudar a natureza e a identidade de servo de Deus, do que a palavra de Deus requer de mim, por qualquer pessoa, por qualquer crença de uma outra pessoa, e não podemos facilitar e mostrar o evangelho de uma outra maneira para trazer pessoas, porque Jesus disse que é necessário nascer de novo. O evangelho, meus irmãos, ele transforma vida. Ele não remenda, ele não reforma, ele transforma. Ele nos faz mudar a direção da nossa vida, ele faz mudar a nossa visão de tudo sobre a vida, porque nós entendemos que ter vida é estar ligado em Deus. Ter vida em abundância é aceitar Jesus como nosso Salvador. Foi ali que nós aprendemos e nós recebemos essa vida, e vida em abundância. Então que a gente não facilite, porque Jesus diz que estreito é o caminho e apertado. Então nós temos que entrar por esse caminho. Por quê? Porque ele conduz à vida. Tudo aquilo que a nossa carne deseja, a nossa carne almeja, não nos leva para o braço do Senhor. Não nos leve, irmãos. Nos leva em caminhos de destruição. Parece que é tudo lindo, parece que está te fazendo feliz, parece que você está se alegrando, mas o fim deste caminho é caminhos que com certeza não vai ser bom para a sua vida e desagrada ao Senhor. O importante, você pode estar passando dificuldade, o evangelho muitas vezes ele vem aparando as arestas, vem nos podando das coisas que a nossa carne se inclina. Pode causar até naquele momento assim, ai, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso agir assim? Mas depois, lá no final, você vai entender, aquilo te traz fruto bom, aquilo é bom para a sua vida, é saudável para o teu espírito, é saudável para a tua vida espiritual. Amém, meus irmãos? A síntese do tópico 1 diz assim: Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Vamos agora para o tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de gente pagã, de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativos para a Assíria.
Por ordem do rei Assuero foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Ainda, meus irmãos, o rei da Síria, quando foi levado cativo o povo, ele trouxe ainda um sacerdote, enviou um sacerdote para ensinar a palavra a todos ali. Só que eles aceitavam o ensino do sacerdote, mas não deixava a idolatria. Porque a palavra de Deus, irmão, quando ela é ensinada, ela provoca a mudança na nossa vida. Ela não nos deixa como a gente é. Cada dia, irmão, que a gente lê a palavra de Deus, é algo novo que você aprende, é algo novo que você olha para você e fala, nossa, eu não estou dentro desse versículo, eu não estou dentro dessa palavra ainda. E o Espírito Santo, irmão, ele vai te convencendo daquilo que você precisa ser mudado. Isso é o contato com a palavra. O contato com a palavra, a leitura, a meditação. Não é só ler, irmão. A Bíblia não é um livro comum que você põe na sua cabeceira e você lê um verso lá, um versículo, um capítulo. Não, e você depois deita e dorme. Não medita naquilo, fica pensando, Senhor, me esclarece aqui. Eu não estou entendendo a tua palavra. Irmão, não tem como entender a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Antes de ler a palavra de Deus, você tem que fazer uma oração, nós temos que orar. Senhor, tenha misericórdia, abra o meu entendimento, me capacita, Senhor. Me capacita para compreender as tuas escrituras, a tua verdade. Irmão, porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta aqui na terra. É a verdade. É aonde você vai encontrar ali, irmãos, as verdades que nós precisamos ler, ouvir, para a gente endireitar o nosso caminho. Quando a gente sai um pouquinho da visão do que Deus tem para nós, um pouquinho da palavra, o Senhor já vem nos ensinando, nos exortando. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque a Bíblia diz que o Senhor ensina e corrige aquele que ele ama. Então, quando o Senhor nos corrige através da palavra, quando Deus usa o pregador, quando Deus usa algum dos seus profetas para falar conosco, olha, o Senhor quer assim, faça aquilo que o Senhor manda, porque a palavra é o que dá direção para a nossa vida. Irmão, tem tudo na palavra de Deus. Tudo você encontra na palavra de Deus. Eu gosto muito do livro de Provérbios, porque é um livro que te ensina até a viver o seu dia a dia, o seu cotidiano com sabedoria. Irmão, são 31 capítulos. Cada dia do mês, dá para você ler um e tirar ali tantas lições, tantos aprendizados. Todo mês você vai ler aquele mesmo capítulo e algo novo Deus vai falar com você, porque Deus ensina no nosso dia a dia. Não é só ler a palavra é a nossa vida, é aquilo que nós vivemos. Não é só aquilo que a gente tem, como aqui esse povo tinha, como um ensinamento, a gente sabe que é bom, mas a gente esquece de praticar, porque é aí que está a diferença, irmão. A gente estar nivelado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Nós aprendemos, nós ouvimos, Deus trabalha, Deus nos muda, e assim nós vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? O subtópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Está em Esdras, irmão, no capítulo 4. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Irmãos, era um povo que estava ali ao derredor, que também queria ajudar, porém, eles tinham a simpatia pela fé, mas eles não praticavam no seu cotidiano, era uma cultura diferente, mas eles queriam participar da bênção, porque eles sabiam quem era o Deus de Israel, eles ouviam falar, eles viram quantas guerras eles venceram com Deus, então eles queriam estar por perto para simplesmente participar das bênçãos que viriam com aquele projeto de reerguer o templo e de adorar e voltar à adoração. Mas nós vemos aqui, irmãos, Esdras rejeitando, como Neemias também rejeitou a ajuda deles,
porque não queria que houvesse a mistura. Irmãos, às vezes a gente quer parecer que nós podemos estar no meio de todos e compartilhar sempre de todas as práticas. Nós não podemos. Nós não podemos. E aqui a palavra de Deus nos ensina, é muito claro. Muitas vezes, irmãos, é cortar o mal pela raiz, para que não traja um prejuízo e um dano lá na frente, porque às vezes agora parece que é uma ajuda, mas lá na frente vai trazer prejuízo. E o Senhor sempre quer prevenir que nós passamos por dificuldades, irmãos, por falta de sabedoria, por falta de termos orado para dar um passo. Não é verdade? Tudo isso por quê, irmãos? Porque era assim que Deus tinha determinado. O povo dele não se mistura com outras práticas. Nós, cristãos, temos que ser conduzidos, irmãos, pela palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E viver aquilo que Deus nos ensina sem mistura. Subtópico 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado. O que iremos fazer na lição 12? Na lição 12, o comentarista vai retomar sobre isso aqui. Porque Esdras, quando o povo judeu volta, uma das coisas que ele precisou fazer, irmãos, era que aqueles que tivessem casados com os filhos ou tivessem tido esposas ou maridos que fosse do povo da Babilônia, o povo que tinha outra cultura, eles teriam que abandonar, né? Então é uma coisa muito séria. Deus não queria nem essa mistura. Tanto é que não puderam participar dessa reconstrução e esses filhos que nasceram dessa mistura também, desse casamento do povo da Babilônia com o povo de Deus. Né? É muito sério, irmão. Deus leva as coisas muito a sério. Eu sei que nós vivemos no Evangelho da Graça, e mesmo no Evangelho da Graça nós aprendemos sobre a santificação, nós sabemos da importância. Paulo nos fala sobre a importância da santificação, sem a qual nós não vamos ver o Senhor. Então nós também temos esse compromisso de não nos misturar. Nós não estamos contando aqui uma história de algo que, irmã, é da época da lei, era assim. Não, hoje também, irmãos, porque Deus não mudou. A graça nos deu acesso ao Senhor, mas o Senhor não mudou os seus padrões, aleluia, continua os mesmos padrões bíblicos, e ainda que doa na nossa carne, irmãos, nós temos que abandonar. E é uma mudança que Deus vai fazendo gradualmente, em muitas circunstâncias da nossa vida. Sempre nós vamos aprendendo algo novo, sempre nós vamos aprendendo com Deus, e Deus vai abrindo o nosso entendimento, e o Espírito Santo, ele vai te convencendo de que você precisa mudar, de que você precisa abandonar algumas coisas. E neste caso aqui, eles não permitiram que eles nem participassem da reconstrução e também não aceitaram esse casamento, essa mistura com outros povos. Subtópico 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Irmão, olha que forte isso. Aonde chega o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, aquele que segue a palavra de Deus, aquilo que está com uma falsa aparência religiosa, aquilo que está com uma falsa aparência de evangelho, ela é dissipada. Então, quando o povo judeu chega com a verdadeira adoração, quando o povo judeu chega com a palavra de Deus, ali Esdras lendo a palavra de Deus, mostrando o povo como Deus queria, relembrando aqueles preceitos, às vezes que parecia pequenos para eles, que eles foram deixando. Porque, irmãos, começa tudo do pequeno. Isso não tem importância. Abandona aquela prática que eu tinha, abandona aquele compromisso que eu tinha com Deus.
abandona aquela fidelidade que eu tinha. E aí, quando você vai ver, você já está distante. É isso que aconteceu com o povo. E o povo ia sendo envolvido pela cultura ao redor deles e acabavam misturando adoração a Deus, adoração a Baal. E nós vemos aqui que quando o povo chega, eu achei isso tão tremendo, irmãos, porque aonde você chega, irmão, a verdade chega com você. E tem que chegar através da sua vida a verdade. Porque a verdade anula toda a falsidade. Cai toda a máscara. Porque a palavra de Deus, ela tira toda a máscara. Quando você quer servir a Deus de coração aberto, irmão, não tem como você ficar escondido e se esconder atrás de nada. Deus vai sempre te revelando, Deus vai te colocando no caminho certo. Não, você não pode pensar assim. Você não pode mais pensar que Deus não te ama e viver achando que sempre você é o esquecido, que você é menor que os outros. Não, porque Deus vai nos colocando, irmãos, numa posição de filho. E você reconhece a grandeza de Deus e ser filho de Deus, irmão, há algo maior que isso, ser reconhecido como filho de Deus. Aceitar Jesus, ter o nome escrito no livro da vida. Irmão, há algo maior do que isso nessa terra? Algo mais verdadeiro, algo mais puro do que isso nessa terra? Não há, irmãos. Tudo isso aqui é passageiro e vai passar, vai acabar, vai mudar, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Os preceitos que Deus nos deixou, que Jesus nos ensinou, são imutáveis e são eternos. Nós vamos dando um jeito dali, outro daqui, adequando, querendo adequar o evangelho às modernidades e às facilidades do mundo moderno. Só que a palavra, irmãos, aparentemente, para quem não conhece, vai parecer que sempre nós estamos para trás. Vocês precisam se atualizar, não é assim mais. Mas o caminho, irmão, ainda é a oração, o caminho ainda é Jesus para chegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso não mudou e nunca vai mudar. Aleluia! E não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Então, aonde você chega, Jesus chega junto, irmãos. Não está escrito na palavra do Senhor que Cristo vive em mim? Cristo vive em mim agora. Onde eu chego, Cristo chega também. Por isso que nós temos, irmãos, que nos alinhar com a palavra e parar de nos misturar tanta coisa que o evangelho hoje está tão distorcido, com tantas facilidades, irmãos. É tanta coisa que a gente tem visto que entristece o nosso coração, porque nós aprendemos lá atrás que tudo, irmãos, as bases sempre foi a oração, a perseverança. A força, pedindo a Deus força sempre para você vencer as tempestades que vêm, vencer as perdas. Com Deus nós temos tudo isso e em Deus nós temos tudo isso. Então aonde você chega, irmão, quando você chega com o verdadeiro evangelho, aquilo que é impuro, que parece puro, é que tem coisa impura, irmão, que perto do impuro parece pura. Mas quando a palavra chega, que é a palavra, é a pureza, irmão, é a palavra do nosso Deus na terra, ela desmascara qualquer, irmãos, falsidade. Então aqui, os samaritanos que tinham essa prática de simpatizar com Deus, mas também adorar a ídolos, ela cai por terra, porque chegou o povo novamente que adora a Deus como único Deus. Nós vemos que aonde a palavra de Deus chega, o engano, a mentira, os sofismas, as distorções, elas são evidenciadas. Não tem como ficar o verdadeiro, irmão, e o falso no mesmo lugar, porque a verdade sempre vai revelar a mentira e desmascarar as estratégias do adversário de querer misturar o povo de Deus com as coisas do mundo, oferecendo facilidades para o povo de Deus. E ainda diz assim, ó: isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. E Jesus, ele veio combatendo tudo isso, porque quando Jesus chegava com a verdadeiro ensinamento, com a verdadeira revelação das Escrituras, isso chocava com a religiosidade daquele povo, né? Que seguiam regras,
que tinham a Deus já como servindo no automático, mas não tinham um coração rendido. Irmãos, Deus vê o coração, Ele sabe o que passa no coração, Ele conhece o caminhar, Ele conhece o andar de cada um. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Subtópico B diz assim: os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Então nós vemos aqui um interesse, né, irmãos? Um interesse. Os gibeonitas vieram para fazer aliança com Josué, porque eles sabiam que por onde o povo de Deus estava passando, Deus estava entregando as cidades. E ele vem ali todo envolvido numa roupa velha, trazendo pães embolorados para mostrar que vinha de longe, para fazer uma aliança com Josué. E Josué, naquele momento, faz essa aliança. Mas eles quiseram, a intenção desse povo era o quê? Para eles não perderem o seu território. E aqui os samaritanos a mesma coisa. Eles estavam querendo fazer o quê? Ganhar o prestígio que o povo de Deus tem, né? O prestígio, o respeito que o povo de Deus tinha. E eles queriam usurpar, usufruir disso também, querendo participar daquela reconstrução, né? Mas assim mesmo, irmãos, não tem como conciliar. Não tem como conciliar. Sempre devemos orar, irmãos, porque tem pessoas que se aproximam com esse propósito, de saber o seu segredo, de saber como que Deus abençoa, por que ela é abençoada. Então eu vou ficar com ele, perto dele, perto dela, mas com a intenção de fazer parte dessa bênção. Só que nós vemos aqui, irmãos, que o povo de Deus era abençoado quando temia ao Senhor, quando seguia a sua palavra. E sempre vai ser assim, irmãos. Enquanto nós estamos servindo ao Senhor com inteireza de coração, em adoração, Ele como nosso único Deus, irmãos, nós estamos sim escondidos debaixo das asas do Altíssimo. E louvado seja o nome do Senhor por isso, por tudo até aqui que nós aprendemos, irmãos, nessa lição. Coisa gloriosa é nós entendermos e praticarmos a palavra do Senhor. E a síntese do tópico 2 diz assim: os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que esses. Então, o resumo de tudo isso é que o inimigo sempre vai trazer pessoas para se misturar, para parecer que está ajudando, parecer que está somando, mas na verdade é só para trazer uma influência e uma mistura. Amém? Que a gente possa, irmãos, continuar firme no propósito de nos mantermos puros, genuínos, com a nossa identidade de povo de Deus na presença do Senhor. No tópico 3 agora, meus irmãos, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Irmãos, nós neste mundo aqui, Jesus nos ensinou que nós somos luz e somos sal. Então, as pessoas têm que ver em nós uma referência do que é correto, do que é moralmente correto, do que é separar-se do mal, do que é ter uma nova vida. E não escandalizarmos o nome do Senhor através de usarmos o nome do Senhor. Olha, eu sou cristão, mas tem ações que envergonham o nome do Senhor. Nós temos que ter essa consciência que nós vamos ser cobrados também por isso, porque nós temos que, como povo de Deus, ser essa referência. Irmãos, nós aceitamos Jesus, cada um de uma maneira, cada um veio de uma forma para o Senhor Jesus, mas de nenhuma maneira alguma Jesus nos forçou a segui-lo. Olha, venha, eu estou forçando você a vir me seguir. Não. O Senhor deixa você eu escolher. Então, quando nós escolhemos, irmãos, nós temos que seguir aquilo que Jesus fala. Nós estamos seguindo a Jesus e Jesus deixou o ensinamento. Então, não tem como nós queremos seguir a Jesus e andarmos e fazermos e praticarmos a maneira que nós
achamos da nossa cabeça, da forma que nós achamos correto. Não. Aonde nós chegamos, irmãos, Jesus chega, como eu já disse, o nome do Senhor chega. Você representa uma comunidade, uma igreja. Aonde você vai, o que você fala, a forma que você dirige no trânsito, tudo isso, irmãos, tem que ser revelado o caráter de cristão que nós vamos desenvolvendo e aprendendo através da palavra de Deus. Cada dia, sempre melhorando. Há um corinho que diz, né? Sempre melhorando, sempre melhorando. E nós vamos neste caminho sempre crescendo, sempre nos aperfeiçoando. Ninguém aqui está dizendo que, olha, já estou pronto, eu não erro, eu não falho. Porque nós falhamos de tantas maneiras, meus irmãos. Mas a prática do pecado, a mistura, não tem que fazer mais parte da nossa vida. Nós estamos nesse corpo falível, irmãos. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E ainda diz que aquele que cair, irmãos, o Senhor levanta. Ele nos levanta. Mas aqui, nessa lição, que o Senhor está deixando bem claro para a gente, irmãos. Deixando claro para nós que esse povo estava voltando de um cativeiro por consequência dos seus atos. E eles estavam recomeçando. E quando você está recomeçando, sempre vai vir alguém para trazer algum tipo de mistura na tua vida, nas suas novas práticas. Você vai encontrar alguém do seu passado que diz, não, que nada, agora você não tem uma alegria na sua vida, porque antes a alegria era nós ir ali, a alegria era ir numa balada, a alegria era você sair com seus amigos, a alegria era para eles, era isso. E vai sempre aparecer alguém, não, retrocede, para quê? Não precisa de nada disso. Deus ama todos nós, Deus ama, irmãos. Mas nós precisamos nos separar. E nós convivermos, irmãos, em conviver, não há mal nisso, porque Jesus conviveu com os pecadores. O que nós estamos falando aqui é que ainda que você esteja por perto, no meio, você não deve se corromper. E aqui neste caso, eles cortaram relações mesmo, não permitiram pessoas entrar naquilo que era sagrado, naquilo que Deus designava, e que nós possamos, irmão, ter essa coragem de nos separar mesmo, dizer não, não. Por quê? Porque eu quero agradar ao Senhor. Não é por nada, não é por ninguém, é pela palavra. É por amor ao meu Deus, por gratidão, porque Ele me salvou. Então o que me resta é aprender a sua palavra e obedecer a sua palavra. E aqui no subtópico 1 diz assim, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Está em Neemias 6,16. Muros reconstruídos, templo erguido, né? E quando nós estamos fazendo e cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, as bênçãos de Deus seguem, né, irmãos? A bênção de Deus vem junto e tudo aquilo que Ele pede para você fazer e realizar prospera. Porque você não faz para Deus, você faz com Deus. Você faz junto com Deus, né? Caminhando com Deus, Deus mostrando o caminho. Não é nós que vamos à frente falando, vem Senhor. Não, é o Senhor que está à frente, nós vamos andando com Ele, caminhando com Ele e realizando os propósitos do Senhor. Amém? Subtópico 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sempre antes, irmão, do agir de Deus tremendo na nossa vida. Ele requer isso de nós. Separação, renúncia. Subtópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou, o que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Olha que tremendo isso, irmãos. Coisa tremenda. Deus vir, né, o anjo do Senhor vir e falar com ele. E mostrar que a presença do Senhor, irmãos, ela já santifica o ambiente, né? Onde você está pisando, Josué, é santo. Tire a sandália dos seus pés. Tire. Fique na simplicidade. Fique na humildade. Irmãos, é reconhecer que Deus é o nosso Senhor.
é reconhecimento de quem somos, servos, e Ele é o nosso Deus. Deus não é o meu servo. Deus não tem que fazer tudo aquilo que eu quero, mas é eu que tenho que me render e fazer aquilo que o Senhor pede para mim. Subtópico 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema no meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Neste trecho refere-se, né, que eles tinham, o Senhor tinha mandado eles destruir tudo que havia numa cidade, e mesmo assim alguém leva, né? Acã leva, e havia ali no meio, ele guardou, escondeu algumas peças, e Deus vê tudo, né, irmãos? Deus sabe de tudo, e Deus é detalhista quando nos dá uma ordem. A ordem era não trazer nada, era exterminar tudo. E aí o que aconteceu? Quando eles foram subir a Ai, Deus não foi com eles. O Senhor não foi com eles. E aí o Senhor disse: santifica. Tem que tirar aquilo que está no meio, que não agrada a Deus, para obter vitória, irmãos. Mais um exemplo de que com algo encoberto, com fora do propósito e do que Deus falou, a gente não tem sucesso. As nossas batalhas vão ser perdidas, mas não porque você não soube lutar, é porque você está fora daquilo que Deus mandou você fazer. Eu sei lutar. Eram homens, eram soldados preparados para a guerra. Mas a palavra do Senhor diz que a vitória, irmãos, vem do Senhor. Os cavalos se preparam para a guerra. O homem se prepara para a guerra. Um exército se prepara para a guerra. Mas a vitória vem do Senhor. Então, é para nós pensarmos e analisarmos se em algo na nossa vida nós não estamos tendo êxito. Por que nós não estamos tendo êxito? Há alguma coisa que nós precisamos alinhar para que realmente você desfrute da promessa do Senhor. Amém? Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. E a síntese do tópico 3. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Ai, missionária, é tão difícil, mas você tem o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, é o próprio Deus dentro de nós, que nos ensina, que nos conduz, que nos ajude, que nos ajuda, que nos consola, que nos exorta, que nos convence. Não é palavra, irmão, nenhuma que te convence, palavra de alguém. Sabe quem nos convence? O Espírito Santo de Deus. Ele não acusa, ele convence quando nós estamos errados. Ele mostra aquilo que realmente precisa ser trabalhado. E você pode querer não aceitar, mas a voz dele vem e vai te mostrando, passo a passo, aquilo que você está fazendo que não condiz com a palavra de Deus. Ele vai nos convencendo. Amém? Agora vamos para o nosso tópico de número 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Irmãos, quando nós entendemos que nós não somos daqui, que nós somos estrangeiros nessa terra, que o reino de Deus não é isso aqui que nós vemos, não é riqueza, não é fama, não é aceitação, não é likes nas redes sociais, não é você ter uma rede de amigos imensa, não é você ter curtidas, não é nada disso, irmão. O reino de Deus é vindouro.
Mas nós aqui, como seus representantes na terra, nós temos essa função, essa incumbência, né, essa responsabilidade de revelar, né, de como é o cidadão dos céus. Irmão, Salmo de número 15, eu acho esse salmo tão forte, irmãos, eu vou ler para os irmãos, porque como é o cidadão dos céus? Como que tem que ser o cidadão do céu? E o salmista vem dizer, é um salmo de Davi. É um salmo curto, mas olha que lindo. O título é O Verdadeiro Cidadão dos Céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui nós estamos aprendendo aqui com Davi. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Irmãos, é aquele que segue a palavra de Deus, aquele que se esforça para ser correto, aquele que leva prejuízo, muitas vezes para não também gerar prejuízo para outros, que ele pede perdão, porque ele prefere a situação tranquila, a paz, do que ter a razão, né? Porque quando eu peço perdão, eu deixo a minha razão de lado, as minhas teorias de lado, e eu abro a porta do meu coração para o novo de Deus, porque o perdão, irmão, só vai trazendo coisa velha, só vai trazendo para nós entulho dentro do nosso coração, e o perdão abre a porta do coração para essa limpeza. E essa limpeza ocorre através do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós temos que nos separar do mal. O povo judeu não aceitou essa união. Como eu já disse antes, eles entenderam que no momento parecia assim uma ajuda. Eu vou fazer isso mais rápido. Muitas vezes nós aceitamos, irmãos, abrimos concessões para nos gerar facilidades, para nos gerar parecer que a gente está em vantagem. Mas o inimigo faz isso, irmãos. Para mostrar que com Deus parece que as coisas é mais demorada, é sofrida. Ele sempre quer descaracterizar a bondade de Deus como um Deus exigente, como um Deus, essa exigência fosse algo ruim, como se o que Deus pedisse para o seu povo, o que Deus ensinasse para o seu povo fosse algo muito pesado. O que ele tem parece muito leve, mas só parece. Porque tudo que ele dá é enganoso, é mentiroso. Ele dá e tira, ele dá e toma. Mas o Senhor, aquilo que Ele dá, irmão, aquilo Ele constrói com você. O Senhor constrói uma história com você. Ele constrói, Ele te prepara para a vida, Ele te prepara para o ministério, Ele te prepara para o chamado, Ele te prepara para o céu, para a vida cristã. O Senhor está conosco a todo tempo nos ensinando. Tem situações difíceis que a gente passa? Sim. Por perda? Sim. Porque muitas dessas vezes nós estamos sendo ensinados e trabalhados pelo nosso Deus para nós encaixarmos, irmãos, e passarmos nesse caminho estreito, mas nós chegarmos com Ele lá no céu, onde é o seu reino, onde nós iremos reinar, e o reino dele é de justiça, irmão. O que a gente quer tomar por justiça aqui não é justiça verdadeira, a verdadeira justiça é do nosso Deus. E enquanto servos de Deus que nós passamos nessa terra, nós não somos julgadores, nós apenas somos a referência, o sal, a luz, o tempero dessa terra. E a conserva, irmãos, Deus nos conserva nesse mundo, o sal conserva. O sal também era usado como conservante, né? Então, nós temos esse papel de conservar os padrões de Deus na terra. Aleluia! Você tem essa função. Olha, irmão, que coisa linda! Nós somos escolhidos por Deus para representar o seu reino aqui na terra. Seu reino vindouro, fala desse reino que vai ser puro, que vai ser santo, irmãos, que vai ser eterno. Porque esse reino do mundo, das coisas que é oferecido aqui, é tudo passageiro, irmão. É tudo passageiro. Os amigos muitas vezes estão com você, estão pagando as coisas para você, uma bebida para você, mas
tem consequências na sua vida, e na hora que você vai para sua casa com a sua tristeza, com a sua dor, você vai sozinho. Então o Senhor é aquele que vai com você. Ele é a diferença na sua vida. E nós também temos que fazer essa diferença. Aleluia. Sermos essa conservação da palavra de Deus pura através da nossa vida. Ainda que com esforço, irmão. Ainda que com renúncia, né? Como eu já disse, nós estamos sendo cada dia trabalhado. A palavra vai limpando a gente cada dia. Por isso que tem que estar com a palavra na mente, irmão. Porque quando o inimigo vier com essas distorções da palavra de Deus, com essas alusões, com esses sofismas, com esses enganos, de mostrar que há caminhos mais fáceis, mas que o fim deles, irmão, é destruição. Mas com Deus, não. O caminho de Deus é perfeito, assim diz a palavra do Senhor. Subtópico 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Oh, irmãos, que coisa linda. Por um momento ele olhou e viu que os maus, eles tinham êxito. E ele se conservando puro, estava ganhando o que com isso? Parece que sempre estamos perdendo, irmãos. Parece que para as pessoas a gente é todos atrasados, né? Mas não é, irmãos. A gente perde em relação à visão do mundo, do que o mundo acha que é uma verdade, do que acha que é ganhar. E ele viu que quando ele entrou no santuário, ele falou: eu entendi o fim deles. Não é o agora, irmãos, é o que vai por vir. É o porvir. Hoje o seu caminho é de dificuldade. Parece que você está na contramão de todo mundo, né, irmão? Parece que você está do avesso. Mas você está do lado certo, você está no caminho certo. Que a sua carne, quando querer te pender para as coisas da carne, você renegue isso. Esqueça isso, não olhe para a sua carne, para o que a sua carne deseja, porque é tudo passageiro, vai te causar ali uma momentânea alegria. Mas depois vai te trazer dor, vai te trazer prejuízo, vai te trazer, irmãos. Deus não quer que você passe por isso. Sofra com o Senhor no caminho estreito, sofra, mas sofra com o Senhor, que Ele está conosco em todos os momentos nos conduzindo. E Asaf, irmão, ele viu isso, que o fim de quem está vivendo a vida, que acha que está vivendo a vida, é um fim triste. E que a gente seja usado, irmão, para abrir os olhos, ser luz, mostrar o caminho da verdadeira alegria e o verdadeiro desfrutar da vida, que é Cristo, né? A parte B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Que Malaquias também disse: é inútil servir ao Senhor. Mas há um memorial, e ele mesmo diz: há um memorial diante de Deus. Tudo está escrito, irmãos. Tudo está escrito. Nós não temos que ficar preocupados por reconhecimento, por ser retribuído, eu fiz tal coisa, eu preciso receber esta coisa de volta. Não, porque tudo que você faz, irmão, a palavra do Senhor diz: faça tudo para a glória de Deus, como para Deus, não aos homens, não é para mim. E não é para o outro, é para Deus, e Deus tem tudo anotado. Descanse em Deus, porque a seu tempo, aquilo que o Senhor tem para retribuir, Ele vai retribuir, Ele vai abençoar, né, irmãos? Porque já é uma bênção. Tem coisa maior do que já servir a Deus, do que você ter a certeza da sua salvação, de você ter sido resgatado. Ainda não há bênção maior que isso nessa terra. E ainda você tem um Deus que não esquece daquilo que você faz. Estava escrito nas crônicas do rei o que Mardoqueu tinha feito. E passou-se os anos, e aquele feito que estava lá atrás, já esquecido,
O Senhor trouxe a memória, o rei trouxe a memória. O que eu posso fazer para recompensar? E foi lida as crônicas, né? Eu costumo dizer também, está nas crônicas, está nas crônicas, está tudo escrito, então descansa o seu coração. Não é inútil servir ao Senhor, é bênção, é coisa maravilhosa, é privilégio. Você sabe quem você está servindo? O dono de tudo, aleluia, o rei do universo. Irmãos, quando você para pensar na grandeza de Deus, você fala, meu Deus, o Senhor olhou para mim tão pequenininho aqui na terra, me separou para ser seu representante aqui na terra. Irmão, você é um representante do céu, do reino de Deus aqui na terra. Aquele que foi escolhido para ser sal, para ser luz, para trazer conservação à palavra de Deus, para através de você a palavra de Deus se manter verdadeira nas suas ações. É isso que o Senhor espera de nós. Subtópico 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4, 3. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Também está em 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 17. Guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. Então, qual seria então essa vontade de Deus? A vontade de Deus é a santificação. É que você se aparte e não toque nas coisas do mundo, que você guarde os mandamentos, fazendo aquilo que é agradável a Deus, né? Então é essa a direção desta lição toda que está sendo falada aqui, de toda essa revista, irmãos. São situações que servos de Deus, que a palavra de Deus nos traz relatando de pessoas, de situações de cativeiro, de situações difíceis, que é o momento que nós estamos passando também, de que eles, ao voltarem a terem a nova oportunidade, a terem um novo recomeço, começar da forma certa, apartar-se do mal, não misturar o santo com o profano, que você viva com integridade em todas as áreas da sua vida, se permitindo ser trabalhado pelo Senhor. E o último subtópico, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Essa é a nossa maior promessa. Aleluia. A nossa maior esperança, irmãos, é o arrebatamento. É estar com Cristo eternamente. Nós estamos com Ele aqui vivendo nessa terra, sendo consolados pelo Espírito Santo de Deus, né? Que é o Senhor trabalhando em nós, atuando em nós. Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele muda a gente de uma maneira, ele nos capacita para realizar aquilo que Deus disse que um dia nós faríamos. É tremendo servir a Deus, irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor, é maravilhoso você se conservar na palavra de Deus, ter essa conserva ali, né? Passa o tempo, mas você está na mesma palavra, você está na mesma posição, você está da mesma maneira com Deus, você está seguindo a palavra do Senhor, ainda que tem dia que você acorda triste, ainda que tem dia que a sua fé está lá embaixo, ainda tem dia que você está indignado com alguma injustiça, mas você tem se mantido separado. E se você precisa se levantar em alguma área da sua vida, alinhar com a palavra de Deus, hoje é o dia. É agora a hora, porque a palavra de Deus, quando ela vem, irmãos, ela vem para nos curar, para nos limpar, para nos mostrar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor, meus irmãos, o que Ele quer de nós é isso, ser exclusivo do Senhor.
um jardim fechado, uma fonte selada, alguém que vive para Deus de forma exclusiva. E um dos maiores mandamentos, Jesus deixou 2. Eu vou resumir, Jesus falou, eu vou resumir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Amar a Deus acima de tudo. É um aprendizado diário de colocar Deus sempre como sua maior prioridade. Você pode fazer 1000 planos, mas o Senhor, ele tem que estar lá em seu primeiro plano. Primeiro propósito, prioridade do seu dia é sempre o Senhor. Você está trabalhando, mas o Senhor está falando com você, você está falando com o Senhor, ele é sempre a prioridade. Deus sempre, irmão, ele busca essa comunhão, essa intimidade com o homem. E que o que separa são essas misturas, é isso que nós aprendemos aqui nesta manhã. Então que nós deixamos de lado toda a mistura, todas as facilidades do evangelho que é pregado hoje. Venha para o Senhor que você vai ter isso, vai ter aquilo, irmão. Venha para Jesus, sirva a Deus, sirva a Jesus, porque Ele já te deu a salvação. Aleluia. Esta é a maior promessa. Às vezes nós cobramos tantas promessas de Deus. Senhor, e aquela promessa? Senhor, e aquilo que o Senhor falou que faria na minha vida? E aquilo que falou que ia acontecer? E aquela cura? E aquela porta? Mas a maior promessa que nós temos que falar, Senhor, vem nos buscar. Essa é a maior promessa do Senhor. É a nossa salvação, é a nossa ida ao céu. E a síntese do tópico 4, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Irmãos, vamos continuar na caminhada, dando o nosso melhor. Todo dia, dê o seu melhor. Cada dia, o inimigo vem bater a sua porta, ele vem com prato, ele vem para te oferecer, para sair um pouquinho do propósito de Deus. Pequenas concessões ele vai querendo, ele não vem, irmão, com uma rocha para você tropeçar. Ele vem com as pedrinhas, ele põe as raposinhas na sua vinha, para ir roubando, minando você. Quando você vai ver, você já está distante. Quando você vai ver, já caiu. Então que nessa manhã, tire essas pedrinhas, remova essas pedrinhas, espante as raposinhas da vinha, porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, em comunhão com Ele. E para estar em comunhão com Ele, irmãos, temos que estar separados do mundo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um neste dia, que você tenha um dia abençoado e que essa palavra, irmãos, continue falando ao meu e ao seu coração. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.